É mais uma prova de falta de profissionalismo, é mais uma prova de imbecilidade, de falta de conteúdo, completamente falta de conteúdo, falta do que falar. A revista Veja começa a semana de Páscoa com essa capa de revista, com essa bomba, segundo eles. Aqui está a capa da revista, editora Abril, plano secreto de Lula para evitar a prisão. Pedir asilo à Itália e deixar o Brasil. Parece que eles perderam a noção do ridículo, né? Porque eles criam uma história, mas bom, não vou adiantar ainda não. Vamos entender primeiro. Primeiro vamos ao site da revista Veja, né? Essa revista que a gente tem falado constantemente que não é séria, porque inventa fofoca e em cima de fofoca vai criando situação e um bafafá. Tem uma revista que não é séria. E você está vendo veja.abril.com.br, que é realmente a revista Veja, ou seja, a fonte está aqui. E daí a gente vai clicar aqui em cima para entender o que é essa reportagem. Lula tem plano secreto para evitar prisão, pedir asilo à Itália. Ex-presidente e aliados estudam requerer que país europeu o receba como perseguido político. Itália foi escolhida porque sua família tem dupla cidadania. Aí a foto do Lula em vermelho. Vamos ler isso aqui para entender melhor. Numa crise que já revelou tramas e enredos antes inimagináveis, nada mais parece capaz de provocar surpresa nem espanto. E, no entanto, surpresa e espanto insistem em aparecer. Nos últimos dias, Veja apurou. Veja bem quem apurou. Veja apurou o fio da meada que leva a um plano secreto. Bom, se o plano é secreto, como é que a Veja sabe? Destinado a tirar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil, caso sua prisão seja decretada. É interessante que o Lula não é réu de nada. Ele não está sendo acusado de nada. Existe uma suspeita criada em cima dessas tramóias, dessas notícias malucas publicadas em revistas como essa. O plano prevê que Lula pediria asilo a uma embaixada, de preferência da Itália, depois de negociar uma espécie de salvo-conduto no Congresso, que lhe daria permissão para deslocar-se da embaixada até o aeroporto sem ser detido. Como é que ele está negociando esse salvo-conduto no Congresso? Ninguém lá no Congresso sabe disso, só a Veja. Né? E do aeroporto voaria para o país de asilo. A cronologia do plano, de acordo com os detalhes que Veja conseguiu levantar, eles não falam como eles conseguiram levantar, mas bom, pode ser resumido como segue. Domingo, 6 de março, sob o impacto da fase da Operação Lava Jato, no qual foi levado coercitivamente para depor na Polícia Federal, Lula reuniu seus principais conselheiros. Ali debateram duas alternativas. A primeira era uma intervenção no governo de Dilma Rousseff, com Lula assumindo de fato o comando do país, como se tentou fazer com a nomeação para a Casa Civil. A outra era uma solução mais drástica, sugerida por conselheiros para os quais o problema não era apenas político. Lula deixaria o Brasil de tal modo que pudesse se apresentar como vítima de perseguição política. Surgiram 4 opções de destino: Cuba, Venezuela, França e Itália. É assim, eu não sei de onde de que parte do corpo a Veja consegue tirar ideias como essa. Quem publica isso, vamos ver quem foi o autor dessa, Robson Boni. Eu não sei de onde o Robson Boni consegue tirar, de que parte do corpo ele consegue tirar coisas como essa. Mas vamos lá analisar alguns sites. O que acontece é o seguinte: imediatamente após ser publicado em uma revista irresponsável como essa, né, você vai notar que eles conseguem fazer o que eles queriam, que é espalhar o bafafá, levar essa notícia para todo canto. E os outros que ficam, digamos assim, arremedando, né, digamos, imitando, copiando coisas, se encarregam de espalhar todo o bafafá. E essa notícia, apesar de maluca, sai em tudo que é site. Quer ver? Olha aqui. Jornal Opção. Para evitar prisão, Lula estaria planejando pedir asilo à Itália. Aqui, para quem só lê o título da notícia, parece que é algo realmente consumado. Notícia do dia 24 de março de 2016, por Alexandre Tarará. Revista Veja descobriu o que chamou de fio da meada. Quer dizer, ela descobriu. Aqui já está sendo tratado como se tivesse descoberto alguma coisa que ninguém sabe. Descobriu o plano secreto, o fio da meada do plano secreto do ex-presidente petista. Aí dá um destaque na foto, né? E aí fala que, caso sua prisão seja decretada, o petista pediria asilo na Itália.
Bom, essa aqui eu vou deixar um pouco aqui para trás, tá? Vamos para a terceira. Bahia Notícias. Todos os links vão ficar aqui para vocês. Lula planeja fugir para a Itália caso seja preso, diz Veja. Eles já começam a afirmar. Você consegue entender como a história começa a ser deturpada? Tá? A matéria da revista Veja dessa semana diz ter descoberto o plano secreto do ex-presidente Lula em caso de prisão. Eles já tratam como verídico. Revista diz que Lula vai pedir asilo à Itália. Já não fala mais nem quem é revista. Já começa a espalhar o bafafá. Política ao minuto. Quer dizer, todos os sites que a gente está mostrando aqui, você também já pode ligar o seu alerta para não levar a sério, porque não é uma imprensa séria. Uma imprensa séria procuraria investigar isso antes de publicar uma besteira dessa sem tamanho. Aí vem aqui, olha, BBC. Espero que juízes não sejam impedidos de fazer seu trabalho no Brasil como ocorreu na Itália, diz promotor das Mãos Limpas. Quer dizer, a notícia já chegou na Itália, o juiz aqui já se manifestou, já partindo do princípio que a notícia é verdadeira, né? E já começa mais um bafafá. 24 de março de 2016. Aí a foto do ministro. Assim como o Moro, aí já compara ele com um Moro, dizendo que foi um herói, que foi acusado, perseguido e blá blá, aquela choradeira toda. Revista revela plano de Lula para fugir e pedir asilo na Itália. Veja bem, jornaldamídia.com, a extrema irresponsabilidade dos meios de comunicação no Brasil. Revista revela plano. Aqui ele já fala que existia o plano e a revista só revelou. Você consegue entender isso? Não, né? Para quem está cego, obcecado por ódio, não consegue. A propósito, vocês podem fazer seus comentários à vontade que eu não vou apagar, vou aprovar todos. É importante que o Brasil saiba quem você é na hora de você fazer os comentários aí embaixo. Todos os palavrões que você chama, boca suja, seu pensamento, pode ficar à vontade para colocar aí embaixo, não tem problema não. Caso você tenha uma opinião diferente. Isso é típico em pessoas que não têm essa compreensão do que é democracia, né? Porque democracia é a convivência em harmonia de opiniões diferentes. Todo o resto é ditadura, aquele processo todo, né, que é justamente o que eles acusam as pessoas democráticas de serem, de implementar uma ditadura, né? Então é aquilo que eles são. É uma característica muito peculiar da direita, da extrema direita, é de acusar as outras pessoas dos defeitos que eles têm. Então não tem problema se você fizer isso aí nos comentários, me acusar de alguma coisa, tá? Vamos lá, continuando. Blasting News. Lula tem plano secreto para evitar prisão. Pedir asilo à Itália, tá vendo? Ele já começa a tratar como verídico. Né? Ninguém sabe como a Veja investigou isso, ninguém sabe de que fonte, quais são as provas, não tem nada, né? Não tem absolutamente nada, já trata como verídico. Fernando Borges, extremamente irresponsável esse tipo de notícia. Sulconect, esse site aqui já nem precisa falar, né? Que ele é daqueles malucos que ficam navegando aí nas histórias mais malucas que aparece. Tudo que ele puder publicar de bagulho, ele vai publicar para defender seus próprios interesses. E claro que aqui ele não perdeu tempo jogando a toalha. Lula tem plano secreto de fuga para a Itália, revela Veja. E aí coloca o nome da revista aqui bem grande, né? O detalhe, bem o destaque máximo possível, que é para falar essa mesma besteirada. Bom, essa notícia, pessoal, é de hoje, do dia 24 de março de 2016. Ela já está bombando na internet, vou mostrar aqui para vocês. Se você colocar aqui, ó, revista, não, coloca assim, no Google, Veja, Lula, Itália. Você vai ver a quantidade de sites e noticiários que estão reproduzindo essa merda que a Veja publica, né? A Veja é craque em fazer merda, em publicar besteira, inventar falso. Então você vê que ela consegue atingir o objetivo dela, porque vários sites que também tem, parece que tem merda seca na cabeça, começam a publicar a especulação, a mentira dela como verídico. Né? Aí Veja, você vai ver, ó, Bahia Notícias, são todos os links que eu coloquei, né? Isso agora, porque a notícia saiu tem aqui, ó, algumas horas. E aqui a quantidade de sites que já reproduziram essa bosta. Ceará News, vamos passar para a segunda página. Lula, Veja inventa, essa aqui já é a primeira lá, né? Veja revela que Lula tem plano secreto exclusivo, reportagem bomba da Veja.
né? Lula tem plano secreto para evitar prisão, Lula planeja fugir para a Itália. Tá vendo? Eles começam a espalhar o boato e aí a mídia bombardeia. Toda essa mídia que a gente chama de golpista. Lula tem plano secreto para evitar prisão. É importante entender o seguinte, o Lula não é réu em nenhum processo, ao contrário dos que acusam ele. Inclusive o próprio juiz Sérgio Moro está sendo investigado também agora por arbitrariedade. Né? Então, todos eles são réus em algum processo. Só quem não é Lula e Dilma. E aqui a revista já trata, as notícias já tratam como se ele estivesse em fuga. Como se fosse alguém, o Lula, totalmente desconhecido, como se fosse fácil para o Lula fugir. Vai ser na Itália, todo mundo reconhece. Vai fugir do Brasil, como todo mundo reconhece. O Lula é uma figura super conhecida. E aí você deve estar revoltadinho, né, algumas pessoas, porque estão dizendo como é que ele sabe que é mentira. Como é que eu sei, no caso aqui, se eu estou falando que é mentira, né? Então a gente começa por aqui, a segunda parte do processo. Primeiro aqui vamos entender o seguinte, eu olhei aqui no Instituto Lula, que é normalmente a voz daí do Lula, né? Tudo que o Lula fala também através do Instituto Lula. E aqui na primeira página, eu acho que eles ainda estão dormindo ainda, que nem eles publicaram que é mentira da Globo, que constantemente está publicando também mentira sobre o Lula, né? Mas aqui eles nem tiveram tempo ainda de reagir, e toda a internet já está sendo bombardeada. Acredito que nesse minuto eles devam estar lá escrevendo, porque a coisa tomou conta mesmo, realmente bombástica. A revista Veja tem esse poder de acionar aí todos os teleguiados para reproduzir o que eles querem, e eles sabem disso. Isso é estratégia de marketing, então é assim que eles fazem uma campanha para denegrir a imagem. Lá na frente, quando isso for provado que é mentira, aí eles vão e publicam uma notinha lá embaixo, não sei o que, a gente se enganou, não era bem assim não. Então, isso já é comum na revista Veja, né? Aí a primeira notícia aqui do Brasil 247, para a gente começar a colocar em equilíbrio as coisas. Veja inventa que Lula teria plano de fuga para ir para a Itália. Tá? E daí você vê aqui, ó, a revista Veja perdeu de vez a noção do ridículo ao manchetar em sua mais nova capa a notícia que o ex-presidente Lula estaria estudando pedir asilo político para a Itália. Ex-presidente e aliados estudam requerer Tarará. Numa crise que já revelou tramas e enredos, esse aqui é o noticiário. Bom, tem uma coisa aqui mais interessante que eu vou ler para vocês, que é aqui do jornal da mídia.com. Por que essa coisa é incoerente, não seria muito inteligente? A informação espanta pelo fato de haver fracassado uma iniciativa semelhante do petista Henrique Pizzolato, ladrão transitado e julgado que, preso na Itália, acabou sendo extraditado para o Brasil. Quer dizer, não seria muito inteligente para o Lula repetir uma coisa como essa, e atualmente cumpre pena no presídio de Papuda, em Brasília. A opção pela Itália decorre do fato de que sua mulher Marisa e filhos obtiveram cidadania italiana. Outro fato que torna impressionante o plano é a solicitação de asilo político, exatamente ao país que ele desrespeitou, ao conceder asilo político ao terrorista Cesare Battisti no apagar das luzes do seu governo. Battisti foi condenado 2 vezes à prisão perpétua na Itália por assassinar a sangue frio 4 inocentes, blá, 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 blá. Então, não faz muito sentido, e o Lula sabe disso, que ele negou o pedido de extradição para o Battisti, não faria muito sentido o Lula pedir asilo exatamente na Itália, onde existe essa coisa aí. Então, esse negócio não pode ter, né? Há de se ligar ao senso do raciocínio lógico, do senso do ridículo, e se crivar certas informações, né? Vamos continuar aqui, né? Esse site aqui é o site Você está se perguntando como é que ele sabe que isso daí é inverídico, tá? Qual é a prova? Bom, esse aqui é o site da Embaixada da Itália em Brasília. Tá? Você tem aqui o link, esse aqui tem o nome. Aí se quiser tirar passaporte, visto, negócio, tudo isso aqui é o site da Embaixada de Brasília. Eles já reagiram mais rápido do que o próprio Instituto Lula. Né? Então eles já colocaram aqui, ó, comunicado da Embaixada sobre a matéria O Plano Secreto publicado pela revista Veja. Vamos clicar aqui, vamos ver o que eles dizem. Em relação à matéria, o plano secreto publicado na última edição da revista Veja, a Embaixada da Itália declara: as informações referentes à Embaixada e as supostas conversas do embaixador Rafael Trombetta são inverídicas. Isso aqui é o site da Embaixada que está falando. Inverídicas. É mentira. É boato, é mentira. Isso não é baseado em nada. Isso é o jornalismo irresponsável.
Relativamente ao evento no Palácio do Planalto, a pessoa destacada na fotografia e sentada em uma das primeiras fileiras não é o embaixador Trombetta, como pode-se constatar facilmente. O embaixador Trombetta estava sentado junto a todos os demais embaixadores no espaço reservado ao corpo diplomático. É mentira, não é o embaixador Trombetta. Você entende isso? Na conversa telefônica citada foi dito ao jornalista que não se queria comentar fatos que, no que tange a embaixada, eram e são totalmente inexistentes. Então ele deve ter ligado para lá para procurar uma coisa que não é verdade. O pessoal diz, olha, eu não quero falar com você não, você é um idiota, está inventando boato, inventando mentirinha, fofoquinha, e a gente não vai falar com gente que nem você. Isso aqui, pessoal, é o site da embaixada. Vai ficar o link aí para vocês que vocês também possam conferir. Tá? E aqui é o link mostrando o alarde, né? A repercussão que isso dá com os repetidores de notícia, né? Eu não gosto muito de publicar, de comentar nada sobre a Veja, só que esse aqui é um bom exemplo do que acontece em toda a mídia golpista brasileira. A revista Exame inventa um boato, aí lá vai todo mundo replicar o boato. Sai no Jornal Nacional, isso aqui provavelmente vai sair no Jornal da Globo, sabe, da mídia golpista, que o Lula está com esse plano, e lá. Então, é uma estratégia que eles têm usado muito, e é preciso que as pessoas que tenham senso crítico consigam entender essa falcatrua, essa falta de profissionalismo, essa irresponsabilidade ao lidar com notícia, essa manipulação da opinião pública. E pode ter certeza que você deve estar vendo essa notícia em algum desses sites replicadores dessa bosta aí. Em algum desses sites você está vendo isso, com certeza no Facebook, sendo espalhado por pessoas que gostam de alimentam a mente com esse tipo de merda. Aí você já vê o que sai da boca da pessoa, né? Então é isso. Deixe seu comentário, faça uma análise crítica também sobre a minha análise e não esqueça de curtir aí o nosso canal Notícias Comentadas, porque a gente está acompanhando o que acontece principalmente aí em toda a mídia brasileira, mas também notícias do mundo inteiro, com um olhar mais crítico, mais sensato. Grande abraço, até o próximo vídeo.